É, é. E é engraçado, quando a gente trabalha com essa parte de gastrointestinal, né? O cocô meio que faz parte da nossa vida, né? E as pessoas têm um pouco de preconceito em falar sobre o assunto, né? Inclusive usar esse termo. É no Cocô, geralmente fala. almoço, é Dejeções, depois do evacuações, Ah, não tem isso se torna problema. tão corriqueiro, que a gente trata com isso na normalidade, e deve ser tratado na normalidade, porque é algo que é fisiológico de qualquer ser humano, né? E qualquer ser vivo, na verdade. Uhum. É algo que é normal acontecer. Então, a pessoa precisa evacuar. Evacuar é um ato normal. E aí, para a gente começar, Lígia, eu queria te perguntar o que é um cocô normal. Então, Guga, é bom falar da normalidade, É principalmente bom. porque eu acho que quando a gente pega as famílias no início da vida do bebê, se for de primeira viagem, nem se fala, mas eu acho que todas as famílias É, têm um pouco disso, um bebê novo que aparece no seio de uma família. Existem muitas questões gastrointestinais que são transformadas em problema, quando na verdade não necessariamente representam um problema. Então, se exato. o bebê chora, é porque ele está chorando muito. E não deve ser normal chorar desse jeito. Aí, se o bebê regurgita, não, mas ele está regurgitando muito. Não, não deve ser normal regurgitar desse tanto. Se faz cocô a cada mamada, não, tá fazendo cocô demais. Isso é uma diarreia. Se faz cocô a cada 7 dias, não, não tá Tá fazendo demorando. cocô, tá demorando demais. Então eu noto uma ansiedade muito exacerbada dos pais em relação a essas observações do padrão de funcionamento do trato gastrointestinal, que aí envolve tanto questão de refluxo quanto questão de cocô também, da criança. E essa questão com o choro também é muito importante. Então, é importante a gente ressaltar que essas coisas todas podem ser normais. Então, o que é um cocô normal? O cocô normal varia mesmo, como você falou, conforme a faixa etária da criança, conforme o estilo de alimentação da criança. Então, o cocô de um bebê recém-nascido, até 1 mês de vida, o bebê que está em uso de fórmula, às vezes pode se prolongar até 3. É um cocô que vai ser, em uso de fórmula, não, desculpa, em leite materno, até 3 meses mais ou menos, vai ser um cocô que vai ser mais frequente ao longo do dia. Pode ser a cada mamada, ou seja, ter 8 dejeções no dia, ou pode ser 2, 3 vezes no dia, ou passar 7 dias sem fazer cocô, isso é perfeitamente normal. O cocô pode ser mais pastosinho, consistentezinho, tipo um vatapá, ou pode ser mais liquefeito, com dejeções semilíquidas, algumas vezes pode ser até líquida, se o trânsito estiver mais acelerado. Então, existe uma variação de normalidade. O que que não pode ser nunca? Pálido. Um cocô nunca pode ser pálido. Todas as outras cores não representam nada pra gente, mas um cocô branco representa um problema de saúde. Existe É. até essa orientação na caderneta da criança que o bebê recebe, né? Quando nasce, tem lá um espectro de cores. Isso é a coisa que mais deve chamar a atenção. Agora, se ele é semilíquido, se ele é pastoso, se ele é verde, se ele é marrom claro, marrom escuro, tudo isso está normal. E ter muco também está normal, porque o muco ele é produzido pelas células pelo epitélio do intestino. É como se fosse um lubrificante para a parede intestinal, evita que as bactérias invadam a mucosa. Então, o muco está ali para proteger. E aí, naturalmente, ele vai sair nas fezes. Então, tem condições que tem mais muco no cocô? Tem, mas ter muco representa um problema? Não, não representa. Sim, Aí o bebê vai ficando exato. mais velho e as fezes vão ficando mais consistentes também, porque ele começa a comer os alimentos sólidos. E aí a gente começa a ter os problemas de saúde, porque se entrou numa introdução alimentar e começou a comer alimentos inadequados, né, industrializados, ultraprocessados, rico em farináceo, ele vai ter uma tendência à constipação. E aí ele vai formar fezes mais ressecadas, principalmente quando tem baixa ingesta de líquido, aí começam os problemas de saúde. Em geral, o principal problema que a gente enfrenta real na infância com o cocô é a constipação intestinal, que geralmente é É. funcional. É um problema que está relacionado a hábitos e costumes.